Por essa razão, se nós queremos evoluir, progredir, nós devemos nos preocupar em como nós andamos. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio das Reflexões com Emmanuel. E hoje nós vamos partir de uma situação cotidiana. Se você estiver andando pela rua, você já percebeu a diversidade da forma como as pessoas andam? Quando eu falo andar, estou me referindo à maneira pela qual elas caminham, à maneira pela qual elas se vestem, e aqui, sem nenhum juízo de valor, é mais para a gente fazer esse exercício de ver a diversidade, a diferença que a gente encontra quando a gente caminha pela rua. E se a gente mudar de país, então, quem já teve a oportunidade de visitar ou ver algum vídeo de um outro país, sabe o quanto a maneira pela qual as pessoas caminham, a forma como elas se vestem, varia de acordo com a cultura, de acordo com o clima, de acordo com a localização. E essa grande diversidade tem algo a nos informar de maneira muito preciosa quando nós tratamos do nosso crescimento, do nosso aperfeiçoamento. Isso porque, se nós estamos no caminho do aperfeiçoamento, do caminho do crescimento, é importante que a gente preste atenção em como nós estamos andando. E quando a gente fala em andar, não nos referimos somente aos elementos exteriores, muito embora eles estejam também presentes, mas também aquilo que nós trazemos dentro da alma, no nosso interior. Você já viu a diferença de uma pessoa que está andando com convicção, resoluto, confiante, seguro, de uma pessoa que está andando com incerteza, com dúvida, desanimado, preocupado? Às vezes a gente não pode estar numa praça ou mesmo olhando as pessoas passando pela rua e, dependendo da maneira como a pessoa se porta, a gente pode inferir o que é que vai dentro da alma dela. Às vezes tem uma pessoa que está andando cabisbaixa, meio tristonha, pensativa, com o olhar divagando, sem prestar atenção nas coisas. E a gente percebe esses elementos. Todos eles são reflexos daquilo que nós trazemos no nosso mundo íntimo. E isso tem mudanças, inclusive, fisiológicas. Dependendo daquilo que a gente traz no campo do sentimento, dos nossos estados de humor, a gente muda a nossa fisiologia. Por isso, quando a gente fala de crescimento espiritual, nós precisamos refletir sobre como nós estamos andando. E não é simplesmente o andar com relação aos apetrechos, à roupa, embora também isso demonstre cuidado, isso demonstre zelo sempre que possível, mas, sobretudo, quais são os elementos? Quais são os utensílios? Quais são as características que nós estamos trazendo dentro da alma? Nós estamos caminhando com fraternidade? Nós estamos caminhando com caridade? Estamos caminhando com amor? Estamos caminhando com esperança? Estamos caminhando com resolução, com decisão? Ou a gente está caminhando com revolta, com pessimismo? Dependendo da forma que a gente caminha em relação a esses elementos interiores, atingir os nossos objetivos vai ser uma tarefa que pode ser realizada mais cedo ou mais tarde. Por isso, preocupemos-nos sim em que roupa que a gente coloca, como é que a gente se veste, isso valoriza a nossa autoestima, mas lembremos também de abrir o guarda-roupa da alma e pegar aquelas peças importantes para que nós possamos avançar e caminhar mais rapidamente na direção do nosso crescimento e do nosso aperfeiçoamento. Vamos ler agora a íntegra do versículo do comentário que inspiraram a reflexão de hoje. O versículo está na carta que Paulo de Tarso endereça aos Efésios, capítulo 5, versículo 2, e Emmanuel comenta uma parte do versículo que diz: "E andai em amor." O benfeitor intitula o seu comentário "Andar." O verbo andar não significa unicamente caminhar, mas também proceder, agir, existir. Compreende-se, pois, que cada criatura é conhecida pelo modo de andar. Há quem se esmere de forma sacrificial para andar de acordo com a moda, com os hábitos do seu tempo,
com os característicos do grupo a que pertence ou na pauta dos preconceitos da sociedade em que vive. Em toda parte, há processos diferentes de agir. Determinados costumes do Oriente não são os mesmos do Ocidente e vice-versa. Cada povo possui modos de proceder que lhe personalizam a presença no planeta. Aqui, a comunidade anda segundo a tradição, mas além, conforme o clima, e desde que a boa consciência esteja na base do caminho de cada um, todo estilo de andança é respeitável, mas não nos será lícito esquecer que o Evangelho de Jesus nos oferece modelo imperecível nesse particular. Andai em amor, recomenda-nos o livro da vida. Estejamos assim, no passo de nossa época, buscando progresso e fazendo melhor ao nosso alcance para elevar o nível espiritual do nosso campo de ação. Contudo, é preciso não olvidar que somente conseguiremos caminhar na direção da felicidade e da paz, servindo-nos mutuamente e amando-nos uns aos outros como Jesus nos amou. Uma bela página de Emmanuel que nos convida a refletir sobre o modo pelo qual nós estamos andando no mundo. E o desafio para hoje, nosso convite, é que nós façamos essa reflexão. Eu sei que todo mundo que está nos assistindo, ao acordar hoje, foi lá no guarda-roupa, pegou aquelas peças de roupa, se vestiu da maneira mais adequada. Só que eu gostaria de fazer um convite para que a gente refletisse e buscasse intencionalmente andar de uma maneira melhor do que aquela que a gente vinha andando até aqui. Vamos mudar alguma coisinha na forma como nós trazemos elementos no nosso íntimo. Vamos andar com mais confiança, com mais otimismo, com mais esperança, porque andando assim, nós vamos acelerar o nosso processo de chegar à felicidade e à paz e contribuir com aqueles que estão à nossa volta. Então, hoje, vamos andar em amor. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.